Muito bem, galera. Essa é a nossa revisão de ciências. O assunto está super moleza. Seres vivos e seres não vivos, ecossistema, cadeia alimentar e relações entre os seres vivos. Tudo muito tranquilo, tá bom? No seu livro, na página 134, vocês estão vendo aí um ecossistema gelado, né? Só que nesse ecossistema gelado aí existe a onça e o coqueiro, o tigre e o coqueiro, que não combina com o ambiente. Fala, Elô. Eu comecei, Elô. Minha prova apagou, depois eu termino, tá bom? Tá, sua mãe me falou. Então, galera, isso significa que a onça ou o tigre não vai conseguir sobreviver nesse ambiente gelado, porque o ambiente não é adequado para o corpo dele, para a estrutura biológica desse animal, tá? Cada ser vivo, ele vive num ambiente que ele é mais adequado, que ele se sente bem, que ele consegue sobreviver. Os seres vivos são aqueles seres que possuem características como nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Os seres não vivos ou inertes são seres que são o contrário deles. Eles não nascem, não crescem, não reproduzem, não morrem. Eles só se movem de um lugar se alguma coisa mover, senão eles vão ficar lá inertes, como o próprio nome já diz, né? Sem se movimentar. Os seres vivos são chamados também de seres bióticos e os seres não vivos são chamados de seres abióticos. Então, tudo que respira, que nasce, que cresce, que reproduz, é biótico. E o que não faz isso é chamado de abiótico. Abiótico, tá bom? Na página 138 do seu livro, nós vamos falar sobre a característica de alguns seres vivos. Página 138. Parabéns para quem mudou a página aí. Eu estou daqui de olho em você, tá? Gostando de ver. Na página 138, nós temos aí os animais, as plantas, que são exemplos de seres vivos. Eles podem ser classificados de acordo com aquilo que eles se alimentam, em seres produtores ou consumidores. Consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim sucessivamente. A isso nós chamamos de cadeia alimentar. Então, quando um ser vivo ele se alimenta de outro ser vivo, ele está fazendo parte de uma cadeia alimentar. O único ser vivo consumidor que nós conhecemos e estudamos aqui foram as plantas. Por que ele é produtor? Porque ele faz o próprio alimento. As plantas fazem o alimento através de um processo chamado de fotossíntese, que vocês aprenderam, que é quando a planta usa a luz e usa o gás carbônico e usa, eu já falei da luz, do gás carbônico e da água, e usa a água para produzir o próprio alimento, tá bom? Então, a planta é o único ser vivo produtor. Ela é a base, a primeira coisa de uma cadeia alimentar. Sempre vai ser planta. É dela que nós, os demais seres vivos, extraímos, mesmo que seja de forma indireta, os nutrientes que nós precisamos ou a energia que nós usamos no nosso dia a dia. Quem se alimenta de plantas são geralmente chamados como seres herbívoros, seres vivos herbívoros, tá? Quem se alimenta de planta. Esses também são chamados de consumidores primários. Quem se alimenta de planta e de outro tipo de alimento, como, por exemplo, carne, são chamados de onívoros, porque misturou dois tipos de coisa, né? Planta e carne, por exemplo, são onívoros, quando existe uma mistura. Eles são chamados de consumidores secundários, porque além de se alimentar da planta, também se alimenta de carne. Quem só se alimenta de carne é chamado de consumidor terciário ou carnívoro. O consumidor carnívoro, ele se alimenta de um outro animal que se alimentou da planta. Então, é por isso que ele é chamado de terciário. Porque ele comeu a planta, os nutrientes da planta, que já passou pelo terceiro processo de injeção da energia solar, que primeiro foi a planta, depois foi o consumidor primário, depois o secundário, e depois foi o terciário, que é o carnívoro. É mais ou menos isso aí, galera.
Mas também existem na nossa cadeia alimentar os decompositores. Quem são? São aqueles seres vivos que se alimentam de seres mortos, seres vivos que já morreram, né? Porque o ser vivo não nasce, não cresce, não reproduz e morre. Então, quem morre é comido pelos seres decompositores. Os seres decompositores, eles devolvem para a natureza o nutriente que foi retirado pelos demais seres vivos, tá bom? Então, ele é muito importante para a natureza, porque ele faz uma reposição de energia e de nutrientes para a natureza. Cadeia alimentar, como eu falei para vocês, está na página 100 e 140, é quando um ser vivo se alimenta do outro. Na página 140, você tem aí 2 exemplos de cadeia alimentar. Abra aí para você ver, na 141. Na cadeia alimentar de cima, nós temos a base, que é a planta. Depois vocês viram que a lagarta comeu a planta, então ela... Isso, Cecília Nicoletti, isso aí mesmo. Então, vocês viram que a lagarta... Tia, para abrir o quê? 141. A lagarta comeu a planta, então ela é um ser herbívoro, né? Ou consumidor primário. Depois vocês viram que o passarinho comeu a lagarta. Ele já é um consumidor secundário, tá? Porque ele comeu a planta depois que ele comeu a lagarta. Só assim ele teve a energia da planta. Então, ele é consumidor secundário. Aí vocês viram que veio, o passarinho morreu e o decompositor foi lá e comeu o passarinho. Aí pôs fim à cadeia alimentar mencionada aqui. Toda a cadeia alimentar, galera, termina com os seres decompositores. Por quê? Porque ele devolve para a natureza o alimento ingerido pelos demais seres vivos. Nós temos aí na cadeia alimentar 2, é azul, nós temos aí a base, que é sempre vai ser a planta, a base, tá? Aí você viu aí que o peixe comeu a planta, que é uma planta aquática. Depois veio um peixe maior, que é provavelmente carnívoro, comeu esse peixinho herbívoro, ele é um consumidor secundário, e quando ele morreu, os decompositores comeram ele, então pôs fim à cadeia alimentar. Caso esse peixe carnívoro, seja comido pelo ser humano, a cadeia alimentar desse peixe só vai ter fim quando o ser humano morrer, né? Então, não importa quantos anos se passam, uma cadeia alimentar sempre perpassa por vários seres vivos. Fala, Arthur. O nome dessa planta é alga. Verdade, Arthur. Dúvida aí de cadeia alimentar, galera? Não. Olha só, eu separei aqui para vocês um videozinho para tia, as relações entre os seres vivos. Fala, Luma. eu entendi sobre a cadeia alimentar que tem uma planta que é o produtor, depois vem um consumidor 1, que come a planta, o consumidor 2, que come o consumidor 1, e depois o decompositor, que o consumidor 2 morre. Isso, Luma. Pode existir até mais de 2 consumidores. Pode ter o consumidor 3, o consumidor 4. É que o seu livro parou no 2 aí. Mas podem existir vários consumidores, tá bom? Não apenas até o 2. Ok. Consumidores pode ser maior. Relações entre os seres vivos, galera, página 143. 143 do seu livro. Mas presta atenção aqui no vídeo. E relações negativas. Primeiro, vamos falar sobre relações positivas. Olha só, o que essa mulher está falando aqui? Que os animais e os seres vivos, como as plantas, eles podem se relacionar uns com os outros de forma positiva e de forma negativa. Forma positiva é forma boa, sem prejudicar. E forma negativa é quando um prejudica o outro, né? Então, existem relações entre os seres vivos, quando um ser vivo prejudica o outro, nós chamamos isso de relação negativa. E existem relações onde um ser vivo se relaciona com o outro e os dois saem ganhando. Isso a gente chama de relações positivas, ou seja, quando os dois seres vivos são beneficiados naquela relação. Nós vamos ver aqui alguns exemplos, tá bom? Mas e a cooperação? Então, vamos ver agora. Vamos ver agora, Carlos. Eles vivem, então, em sociedade, onde envolve seres da mesma espécie que vivem
juntos. Existem também a divisão de trabalho em prol de todos. Como, por exemplo, você pode observar que as abelhas, elas trabalham em equipe, tanto as abelhas como as formigas. E juntas, elas vão atrás do seu alimento e elas trabalham em equipe. Então, galera, olha, aqui deu um exemplo da formiga com a planta e da abelha também com a planta, tá? É uma relação positiva, tá bom? Por que acontece essa relação aqui, ela é positiva, galera? Por exemplo, Isso daí, então, chamamos de sociedade. Olha só, quando as formigas, elas se relacionam umas com as outras, elas vivem em sociedade. Uma beneficia a outra com o trabalho que faz, tá? Catando igual que a planta, tá vendo? A formiga tá carregando a planta para que ela seja nutrida por meio da planta, do que eles vão fazer aqui com a planta. Então, isso aqui, uma formiga vivendo em sociedade, ajudando a outra, é uma relação positiva. Do mesmo jeito, as abelhinhas. Uma abelha ajudando a outra, todas ajudando, de certa forma, a colmeia, é uma relação positiva, onde eles vivem em sociedade. Cada um tem o seu trabalho específico, né? A abelha, a rainha, é aquela que põe os ovos. As abelhinhas operárias são aquelas que cuidam da colmeia, que buscam o pólen, né, que fabricam mel. Tem o zangão, que participa lá do processo de reprodução. Então, em uma sociedade, cada membro tem o seu trabalho específico e o seu trabalho colabora para o bem de todos. Tá? No seu livro, na página 144, você vê esse tipo de relação aqui entre os seres vivos. Também tem a cooperação, onde envolve seres de espécies diferentes, mas eles se unem para trocar, então, o benefício. Como, por exemplo, o jacaré e o passarinho. O passarinho está dentro da boca do jacaré, mas o jacaré não vai comer ele, não vai se alimentar dele. Por quê? Ele sabe que está fazendo a sua limpeza na sua boca. E essa limpeza é onde, então, o passarinho se alimenta. Outro exemplo é o passarinho fica em cima de boi, de cavalos e outros animais. Ali ele está se alimentando de carrapatos, bichinhos que ficam na pele do animal. Então, ali, eles estão fazendo, então, uma troca, um fazendo o bem para o outro. Galera, presta atenção aí que na outra imagem que eu mostrei para vocês, que foi nessa daqui, quer ver? Nessa daqui, ó. Nessa imagem aqui, formiga se relaciona com formiga para o bem do próprio formigueiro. A abelha se relaciona com a abelha para o bem da própria colmeia. Isso aqui é uma relação positiva entre seres da mesma espécie, tá? Então, formiga beneficia a formiga, a abelha beneficia a abelha. Relação positiva. Chamada de sociedade. Nesse exemplo aqui a gente já viu animais diferentes, mas também positiva, né? Então, por exemplo, a mulher mostrou aqui o jacaré e o passarinho. O jacaré é diferente de um pássaro, ele é carnívoro. O pássaro, talvez até seja também, que eu nem sei, pode ser onívoro o pássaro. Mas o pássaro está beneficiando o jacaré porque está limpando o dente dele, comendo restos de alimentos que poderia causar doença em seus dentes. É o dentista do jacaré? É o dentista do jacaré. É por isso que o pássaro palito, o nome dele é pássaro palito, não é engolido pelo jacaré. Existe uma relação positiva. O jacaré gosta que o pássaro palito faça isso, tá? Os dois são beneficiados. O jacaré, porque tem o dente limpo, e o pássaro, porque tem a barriga cheia. Nesse caso de baixo aqui, também é uma relação positiva, porque o herbívoro, que é o boi, tem alguns animais aqui, peçonhentos, que estão prejudicando ele, que é o carrapato, a pulga, ou, sei lá, a mamona, que a gente chama de mamona, né?
No entanto, esses pássaros aqui, esses pássaros pretos, vêm aqui e comem esses bichos que estão provocando doenças e coceira no boi. Então, existe aqui também uma relação positiva de cooperação. O pássaro coopera limpando os animais peçonhentos aqui do boi e o boi coopera alimentando a barriga do pássaro. Então, um está ajudando o outro, né? Um ajuda o outro, é uma relação de cooperação, uma relação positiva. Tá bom? Vamos ver mais algumas relações? Fica em cima. Deixa eu mudar aqui. Que ficam um fazendo o bem para o outro. Agora vamos ver as negativas, galera. Também tem as relações, então, negativas. Um dos dois seres vivos, um dele, então, é prejudicado. Um tem o seu benefício e o outro sai prejudicado. Falamos, então, da predação, onde uma espécie ataca e se alimenta de outra espécie. Como, por exemplo, a leoa, ela vai se alimentar da zebra. A leoa, ela tem, então, o benefício, mas a zebra, tem um prejuízo. ela acaba, então, sendo prejudicada. Um outro exemplo é o urso com o peixe. O urso está se alimentando do peixe. O urso, ele tem o seu benefício, mas o peixe, ele sai prejudicado. Predação, viu, galera? Falamos aqui do parasitismo. O que é isso? É uma espécie de parasita que se aloja no corpo de uma outra espécie, tá? Eu não tô ouvindo, não. Hospedeira, causando danos. Então, esse parasita, ele vai ficar no corpo da hospedeira e essa hospedeira vai acabar tendo danos, se prejudicando, como, por exemplo, o pernilongo ou a dengue. Aqui, galera, nessa relação aqui entre os seres vivos, nós vimos aqui, acontece todo dia de noite aí na nossa casa, aqui na minha e na sua também. Quando o pernilongo chupa o seu sangue, ele é o único beneficiado, né? Então, é uma relação negativa, porque ele é beneficiado, mas você é prejudicado pela coceira ou pelo calombo que isso aqui provoca. Tia, quando você está comendo um macarrão, você tem chance de ser infectado por a lombriga, porque a lombriga parece muito com um macarrão. Carlos, nada a ver isso que falou, Carlos. Ô tia, eu acho que foi antes de ontem ou foi ontem, eu fui prejudicada por uma muriçoca que mordeu meu rosto. Beleza. Aqui, galera, nesse caso aqui, olha, a mamona que eu falei para vocês, né, fica sobre cavalos, cachorros, gatos. Isso que é uma mamona? Animal é o parente do carrapato. Ele suga também o nosso sangue. Não, tia, é um carrapato. Provocando coceiros e doenças. Essa daqui é uma mamona, é um carrapato já grandão, tá? Ele tá cheio de carrapatinhos aqui dentro, quando ela vai ganhar os filhotinhos. Então, é uma relação negativa, chamada de parasitismo. É um parasita sobre a pele ou o pelo de alguém. Nessa última imagem aqui, galera, é o piolho, tá? O piolho que fica sobre as cabeças das crianças e até de adultos. Ele prejudica o hospedeiro dele. Então, quem tem o piolho, além de sofrer com muita coceira, muito incômodo... Ô tia, posso falar uma coisa? Fala. Tem até uma página aqui do livro que fala sobre o piolho. Tem um texto aqui. 146, Luma. Exatamente. A página 146 nos adverte, né, a cuidarmos da nossa saúde, não deixando que o piolho fique na nossa cabeça, porque desenvolve doenças, inclusive uma doença chamada de pediculose, tá bom? Então, a gente precisa usar a medicação para matar esse parasita. Cheguei a coçar a cabeça agora. Ele está sendo beneficiado, mas não prejudicado. Só um minutinho, galera. Deixa eu finalizar aqui. Que eu perguntarem. Só um minutinho. Então, a gente viu aqui que existem vários tipos de relações entre os seres vivos. A gente viu 4. 2 positivas e 2 negativas.
positivas, tá? Uma negativa é o parasitismo, a outra negativa é a predação, né? Que o seu livro também chama de predatismo. Uma outra relação positiva é a cooperação e uma outra relação positiva é o viver em sociedade. Viver em sociedade apenas acontece entre seres da mesma espécie. Como as formigas. Beleza? Então, deixa eu interromper aqui, dar uma pausa na gravação, perguntar para